Graça e paz novamente, irmãos. Qual o livro de hoje? Sofonias. Quantos capítulos? Curtinho ele. 3. Quantos versículos? Nós precisamos contar, né? Quem é bom aí, ó? 18. 18 com 15, 33. 33 com 20, 53 versículos. É uma história curtinha, numa sentada de 5 minutos, nós lemos aqui este livro de Sofonias. O que ele tem para dizer a nós nesta noite? Nós estamos quase acabando o Antigo Testamento, né? Faltam quais? Depois de Sofonias? Ageu, Zacarias e Malaquias, quase encerrando a mensagem do Antigo Testamento aqui, nós partimos para o Novo Testamento. Então vamos lá. Sofonias, profeta para Judá, o reino do sul. Ô Gabriel, se você não conseguir ir sozinho, pode deixar aí que em casa eu me viro. Beleza? Só se tiver algum texto bíblico aí, você coloca para nós. Então ele é profeta para o reino do sul, para Judá, especificamente. Né? As palavras-chave aqui deste capítulo são remanescente, esconderijo. A gente vai ver por que esconderijo. Primeiro, pelo significado do nome de Sofonias, que nós vamos ver aqui. Né? E segundo, qual que é o nosso esconderijo maior? Esconderijo mais seguro. Né? É o nosso Senhor. Então tem a ver aqui com o contexto do livro. O autor, é claro aqui para nós, é o profeta Sofonias. Ele era um príncipe da descendência do bom rei Ezequias. Então ele vem de uma linhagem real. Aí alguns dizem que ele era a quarta geração. Aí após o rei Ezequias. O seu nome significa Javé abriga, esconde, ou escondido de Javé, ou o Senhor protege, todos esses significados. Né? A gente vê que de significado, né, é legal aqui o nome, né? Mas acho que ninguém aqui colocaria no filho, né? Alguém já viu falar e chamar alguém de Sofonias? Não, né? Mas o significado do nome aqui é muito interessante. Pode indicar tanto que Deus protegeu o profeta, que nasceu ali durante o reinado de Manassés, e o que Manassés fazia no seu reinado? Uma das atrocidades de Manassés. O que acontece hoje? Sacrifício de crianças. Então, ele não nasceu ali no contexto muito bom. Né? Quanto que Deus esconderá, protegerá e salvará o remanescente. Né? E aqui não é uma pessoa, é um pequeno grupo de pessoas fiéis. É um pequeno grupo. Deus sempre tem os seus remanescentes, né? É um pequeno grupo daqueles que são fiéis ao Senhor no grande dia do juízo, que é o dia que Sofonias também fala aqui no seu livro. Versículos chaves, vamos ler todos juntos? O 1:14 e o 2, de 1 a 3. Vamos lá no 1:14? Olha lá. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. O 2 agora, de 1 a 3. Vamos lá? Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. São dois versículos chaves que nos mostram aqui todo o contexto aqui do livro de Sofonias. Período em que esse livro foi escrito. Provavelmente, né, Sofonias era contemporâneo de Naum e Jeremias, outros dois profetas, né, que falaram um pouco também sobre esse dia que viria. Né? Então, poder ter vivido durante o reinado dos últimos reis de Judá. Aí nós temos aí destacados Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias.
Mas os estudiosos nos mostram aí que ele viveu principalmente no tempo do rei Josias. Ele viveu mais de 80 anos e pode ter participado de 2 eventos importantíssimos dentro da história de Jeová. História de Judá, aliás. O primeiro, o avivamento dos dias do jovem rei Josias. Onde que a Bíblia estava? Perdida no templo. Ali é achada a Bíblia, se não me engano, por Ilquias, posso estar errado, né? Que é levada até o rei, e ali o rei começa o processo de volta à palavra, uma reforma acontecendo bem antes da reforma protestante que nós conhecemos, né? E provavelmente também participou da queda de Judá nas mãos da Babilônia em 586 a.C. Ele viu tudo aquilo ali acontecendo. Depois de Ezequias, 2 reis ímpios e idólatras se assentaram no trono de Judá, Manassés e Amon. Foram reis maus. Como consequência, a nação então só regrediu, né? E a terra estava cheia de práticas más. Olha aí, injustiça social, corrupção moral generalizada, né? Aqui nós podemos falar também de corrupção nessa moral aqui de ordem sexual também, né? Os ricos tinham acumulado grandes fortunas à custa do suor do pobre. Tudo era baseado na injustiça que acontecia na época. Surge então o rei Josias, que trabalhou, né, ao contrário de Manassés e ao contrário de Amon, porque ele foi fiel. Ele começou a reinar com 16. Ele reinou 31 anos, né, diante da nação, né? Decidiu promover um avivamento religioso, né? E sem dúvida alguma, Sofonias foi um dos responsáveis por este avivamento. Ele estava ali no meio do povo, ele estava ali ajudando nessa causa. O tema do livro de Sofonias é simples, é pequeno, né? O dia do Senhor está próximo. Amém? O dia do Senhor está próximo, né? E como se salvar nesse terrível dia? Que ele nos mostra aqui, nesse livro. A repetição frequente da frase o dia do Senhor sugere que Sofonias tinha uma mensagem de julgamento. E a gente vê no começo aqui do livro de Sofonias que realmente era essa mensagem para aquele povo. Mas é como acontecer com quase todos os demais profetas, a gente já viu isso, vimos isso com Joel, vimos isso, né, com Jonas, vimos isso com Miqueias, né? Também há uma mensagem de restauração para aquele povo. O povo estava andando longe dos caminhos do Senhor. O Senhor manda juízo para eles, manda uma mensagem de julgamento, de condenação, mas também uma mensagem de restauração, que nos mostra o final do livro. O tema pode ser descrito na seguinte maneira: a noite do juízo sobre Israel e sobre as nações, seguida da manhã da restauração do primeiro e da conversão das últimas. Então, né, que começa com julgamento, mas termina com restauração, nesses 3 capítulos que nós temos aqui. A profecia de Sofonias era peculiarmente estéril. Falava ali, mas não tinha vida, não tinha fruto, não tinha beleza nas palavras aqui de Sofonias. Pelo contrário, era um vento abrasador, era um chicote no povo. E qual que é o motivo para ser assim? Por que Sofonias falou dessa forma com o povo? Os homens viviam no luxo, negavam a intervenção divina, porque confiavam na força do seu próprio braço. A cidade não obedeceu à voz de Deus, não aceitou a correção, não confiou no Senhor e muito menos se aproximou dele. Os homens e a cidade materializados, o que importava para ele era o que eles tinham, egoístas, luxuosos. Aí a classe aí de príncipes, juízes, profetas, sacerdotes, todos corrompidos. Era uma bagunça total. E para uma bagunça total, né, dessa, nós não podemos passar a mão na cabeça. O Senhor identificou que era preciso uma mensagem abrasadora para este povo, para que eles se voltassem para o Senhor. A situação toda pode ser expressa nessa palavra, caos. Era um caos.
Fiz lembrar agora o mundo antes da criação, né? Sem forma, vazia, a terra era um caos. Era um caos. Desordem, condições más, destruição. Até que vem o profeta, né, com uma mensagem ali abrasadora para aquele povo. Que eles se voltassem, saíssem desse caos, né? Sofonias mostra que o Senhor é um Deus de justiça e que julgará todos. E essa é uma verdade. Né? Julgará todos, incluindo o seu próprio povo. Né? Mas, como verdadeiro profeta de Deus, depois do anúncio do juízo, Sofonias traz uma mensagem de consolo e esperança. Essa é uma tônica aqui dos profetas. Primeiro ele bate neles e vai batendo. Depois ele vem com uma mensagem de consolo, com uma mensagem de esperança, com uma mensagem de restauração. O livro começa com as mais terríveis ameaças da ira divina. Olha aqui, o versículo 2. De fato, olha o que diz aqui, ó. Consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Olha só que mensagem dura. Né? Parece até Jonas, né, com aquelas 7 palavras. Nós até vimos domingo aqui, né? Em 40 dias, Nínive será subvertido. Subvertida, no estudo que nós demos aqui sobre Jonas, nós falamos, né? Tem 2 significados. Ou ele vai, né, chacoalhar tudo, ou ele vai transformar tudo. É o significado de subvertido, né? Anunciando que Deus destruiria todo o mundo e de maneira mais severa do que fez no dilúvio. Como é que o povo estava antes do dilúvio? Gênesis nos mostra isso e Mateus vai nos mostrar isso também. Né? Qual era a atitude do povo? Se pervertendo, né? Comiam e bebiam como se não houvesse amanhã. Né? Oi? Festejavam, davam-se em casamento uns aos outros, muitas orgias. Né? E Noé está ali. Vai vir um dilúvio. Você é doido. Está construindo aí essa arca aí, não sei para quê. Quando, enlouquecido e chamaram ele de louco. Né? Quando pensa que não. Né? Aqui, ó, versículo 3. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Olha que mensagem é essa. Mensagem difícil de se ouvir. Né? E para equilibrar, o livro termina com algumas das mais maravilhosas promessas de restauração, tanto de Israel como nossa. Aqui, ó, versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor. O que é que nós estamos fazendo? Esperando. No dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Aí vem uma mensagem toda poderosa. Versículo 17. Ó. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. E farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Promessa de restauração para este povo.
e para nós. Após 57 anos no reinado ali de Manassés, Amon, que durou todo esse período, né? Todo Judá, governantes, juízes, profetas, sacerdotes, estavam ali, corrupção, falsos deuses, idolatria, eles estavam inundados disso, não tinha saída para o povo. Como que eles iam se levantar se a própria liderança deles estava caída? Não tinha como. No período inicial do reinado de Josias, antes da reforma religiosa que se repromoveu, né, que é aquela história que eu contei da Bíblia perdida no templo, né, que aconteceu ali, Josias já reinava 18 anos. Né. Sofonias levanta sua voz advertindo o povo para que se voltasse para Deus, pois o juízo estava muito próximo. Hoje em dia esse tipo de mensagem aqui se perdeu, né? As pessoas anunciando aí, o fim está próximo. O fim está próximo. Eles são chamados de loucos. Né? Os poucos que fazem isso ainda hoje em dia, né? Em rodoviárias, a gente vê rodoviárias, praças públicas, né? Sempre tem alguém fazendo isso e nós, de uma maneira geral, né? Nós acabamos por zombar deles. Eu me lembro, antes de ser crente, fiz isso demais. A rodoviária da minha cidade tinha sempre um lá, todo dia, falando disso. E eu falava que eles estavam dando dinheiro para pastor. Então, essa profecia, com certeza, cooperou com o avivamento sobre o reinado de Josias. Como Joel profetizou, também foi o mesmo tema, que é a mesma temática do dia do Senhor, de Sofonias, acontece lá em Joel, 2 séculos antes. A mensagem de Sofonias também era sobre o dia do Senhor. E 20 vezes aparece essa referência aqui nestes 3 capítulos de Sofonias. Né? O que era o dia do Senhor? Dia de acerto de contas com todos os pecadores, as nações, o próprio povo de Deus. Essa profecia de Sofonias é a segunda chamada para Judá e também a sua última chance de arrependimento. Olha aqui, o capítulo 2, versículo 1. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor. Vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Chamada ao arrependimento. Antes da invasão dos babilônios. Se ocorreu a invasão dos babilônios, é sinal que eles não ouviram. O cumprimento deste dia do Senhor era tanto próximo por Nabucodonosor, né, na invasão babilônica, quanto longínquo nos dias de Apocalipse. E nós estamos vivendo essa tensão, né? Que a teologia chama do já e ainda não. Já vivemos o reino, mas ainda não na sua completude. Estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. E esse dia pode ser tanto o dia de 24 horas, né, uma data específica, ou um período de tempo em que Deus agirá de modo especial neste mundo, derramando sua justa ira sobre todos os pecadores. Estava falando com os adolescentes ali domingo, nosso discipulado, né, que todo homem que não tem a Cristo como Senhor da sua vida, ele está em uma posição. Ele está debaixo da ira de Deus. Quem é que tira o homem de debaixo da ira de Deus? Quem é? É Jesus. É o sangue de Jesus. Eu perguntei para eles: Deus é injusto? É mau? Por esses homens estarem debaixo da sua ira? Não. Porque se for olhar, era para todos nós estarmos debaixo da ira dele. Mas é graça. Pela graça nós somos salvos. E nós temos que oportunizar as pessoas, né, também a salvação. É a oferta mundial do evangelho. Não é que todos vão ser salvos, mas todos devem ouvir do evangelho. É aí que está a grande diferença. Para que chegasse nesse dia do Senhor, né, as pessoas, por medo, não se escondam, né, mas realmente vejam ali e contemplem
a glória de Cristo descendo sobre as nuvens. Esse dia do Senhor, ele tem duas interpretações, né? É um dia especial na história, né? Nada será comparado a ele, né? Diferentes interpretações. A primeira delas é: alguns estudiosos creem que será o período do milênio, em que Cristo reinará sobre todo o mundo, antes de purificar o céu e a terra através do fogo, para a eternidade futura, ou seja, antes da criação do novo céu e da nova terra. A gente vai ver mais sobre isso um pouquinho lá no final de Apocalipse, aí na escola bíblica, né? E a segunda interpretação, que a maioria dos estudiosos, né, creem ser a mais correta, é que será o período da grande tribulação em que Deus derramará 7 taças da ira divina. E as taças são o quê? A gente não viu ainda, né, na sua totalidade. Mas as taças são o quê? Juízo final, cabal. Tem as trombetas, que é o juízo parcial, que nos dá a chance de arrependimento, né? E as taças da ira, os flagelos, né, que aí não tem chance de arrependimento, não. É o juízo final sobre toda a terra e seus habitantes. E culminará com o retorno visível do Senhor Jesus, momento em que todos os inimigos de Deus serão destruídos. Os mortos ressuscitarão, encontrarão com sua alma no céu, com o Senhor no céu, né? Os vivos também vão subir com o Senhor, e os inimigos do nosso Deus serão derrotados. A intenção do profeta, então, era proclamar o julgamento iminente, mas também o refúgio que Deus seria nesse terrível dia. Estava chegando, então, o grande dia do Senhor, quando Deus iria julgar todos os povos. Etíopes, assírios, moabitas, amonitas, povos que fizeram, assim, coisas ruins, né? Os filisteus sempre guerrearam contra o povo de Deus, né? Mas também a apóstata Judá. Né? Apostasia, nós sabemos o que significa, né? O abandono da fé. E os estudos que eu dei um tempo atrás aí, nós vimos que essa apostasia ela acontece de várias formas. Não é somente negar a fé naquela forma, né, desvio total. Não é somente isso, não. Mas Deus não é somente um Deus de juízo, Ele também é um Deus de misericórdia. Misericórdia e graça. Ele é pronto para salvar os que se arrependem e se voltam para Ele. E nós nunca devemos nos esquecer disso. Mesmo em meio ao julgamento, mesmo em meio à ira de Deus, nós podemos sempre encontrar refúgio e proteção debaixo do Senhor. Diz a canção lá, né? Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Debaixo da proteção do Senhor. Então, em Sofonias, Deus diz: certamente eu julgarei. E aqui não há arrependimento da parte do Senhor, como nós já vimos, né, em outros profetas. Né? Porém, se fosse somente o seu julgamento, todos nós estaríamos perdidos. Mas por meio dos profetas, Deus também diz: eu esconderei, eu protegerei e eu salvarei vocês. Olha que coisa maravilhosa. Tudo vem dele. Nada vem de nós. Toda boa dádiva, né, todo dom, né, perfeito, vem de quem? Deus, o Pai das luzes, vem dele. No dia da ira, no dia do julgamento, Deus será esconderijo, refúgio e salvação para o seu povo. Deus vai julgar todos os pecadores, mas salvará aqueles que são mansos e humildes de coração, que são bem-aventurados, né? Que são mais do que felizes. Aqueles que buscam a paz, aqueles que amam a justiça, como diz aqui o capítulo 2, e que se refugiam nele. Não há refúgio melhor e maior do que o refúgio do nosso Senhor. Conteúdo do livro aqui, então, né? São 3 partes. Capítulo 1, todo o capítulo 1 nos falando aqui sobre um aviso de juízo. Isso se dá através de um impetuoso e destrutivo anúncio de Sofonias. Se dá através de uma profecia de destruição
da idolatria cumprida no reinado de Josias, se dará através do castigo vindouro de Judá, exposto sobre a figura de um sacrifício, se dará, sobre todas as classes da sociedade. E aqui nós temos também uma descrição do dia do Senhor, o dia da sua vingança sobre os culpados. Que a própria palavra diz que nós temos um vingador. É Deus, ele é o vingador. Segunda parte do livro vai do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 2, até o versículo 7 do capítulo 3. É um chamado ao arrependimento, um aviso aos ímpios, a fim de que se arrependam para poder escapar do castigo. Uma exortação aos justos, aos crentes, que preservem a brandura, a justiça, para que eles sejam guardados no dia do juízo. Um chamado de arrependimento é reforçado pela certeza do juízo sobre as nações vizinhas. E o que vai acontecer? Jerusalém não escapará, porque não deu atenção ao aviso. Não deu atenção às palavras de Deus. E a terceira parte desse livro é uma promessa de restauração. Aí do versículo 8 do capítulo 3 até o versículo 20, encerrando. Essa promessa de restauração se dará através do julgamento das nações nos últimos dias, da conversão das nações e a adoração ao Senhor. O Senhor Deus purificará Israel daqueles que descansaram no orgulho presunçoso dos privilégios do seu pacto. E purificado destes pecadores, Israel será uma nação humilde, santa e confiante em Deus. E aí, quando nós lembramos aqui de Israel, não quer falar da nação, do Estado ali de Israel, mas do povo de Deus. E o Senhor retirará a sua mão castigadora de Israel, abençoará o remanescente, o povo ali fiel, castigará os inimigos de Israel e habitará no meio da nação restaurada e glorificada. Novos céus e nova terra. Aplicações práticas aqui para nós, já encerrando o nosso estudo, Uma das lições mais importantes de Sofonias é que o julgamento de Deus, apesar de amargo, é uma obra indispensável para nós. Faz parte do seu plano eterno. É somente depois do julgamento que a justiça de Deus vai prevalecer. Primeiro tem que haver o julgamento. E por quem que vai começar o julgamento? Pelos da igreja. Aí que é pior ainda para nós. Nós temos que andar vigilantes, andar. A Apocalipse vai nos mostrar que nós seremos julgados pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos. Oi? Pelas omissões. Mas nós não precisamos temer. A salvação é garantida. Mas nós vamos dar causa ao Senhor de tudo que fazemos. É necessário, em primeiro lugar, julgar o pecado para que a paz e a justiça sejam implantadas. E como o julgamento com certeza ocorrerá, Deus providenciará um lugar de refúgio para aqueles que os temem. Este lugar é o próprio Senhor. Aqui nós lembramos da música de Heloísa Rosa, Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Este lugar é no Senhor. É o próprio Deus. Nosso lugar de refrigério, é o nosso lugar de refúgio, é o nosso lugar de abrigo. Torre forte é o nosso Deus. Provérbios vai dizer isso, O Novo Testamento nos diz que todas as coisas registradas no Antigo Testamento são figuras e lições para nós, Igreja do Senhor. Então, a aplicação deste livro aqui de Sofonias para hoje, para os cristãos hoje, é que nós já sabemos que estamos às portas do dia do julgamento. As coisas estão acontecendo. As coisas que a Bíblia diz que aconteceriam nos últimos dias. Só que existem os últimos dias e existe ainda o último dia, o dia do Senhor. Isso eles ainda podem demorar um pouco para acontecer, mas também pode acontecer no estalar do Thanos.
de uma hora para outra. É com Deus, não é com a gente. A gente vê as coisas acontecendo aí, vem um terremoto aqui, um maremoto ali. Ó. Deus está voltando, Jesus está voltando, né? Ó, tá chegando o dia. Oi? Parábola das 10 virgens, né? Vai acender e a sua ia ficar esperando. Só que aí é com o Senhor. Né? É com o Senhor. Expostos do dia do julgamento, do dia da justa ira de Deus que virá sobre todo mundo, inclusive sobre a sua igreja, como nós falamos aqui, vão ser os primeiros. Né? Mas Deus esconderá, preservará, salvará aqueles que amam a paz e a justiça e aqueles que buscam a face de Yahvé. Aqui, ó, debaixo das asas do Senhor. Em Sofonias tem uma mensagem para aqueles que temiam o Senhor dentro do povo da antiga aliança. Há ainda hoje no povo da aliança, nos crentes, um temor disso. Mas nós servimos a um Deus que Apocalipse diz que é fiel e verdadeiro. Não precisamos temer. Nós precisamos nos voltar para Ele. Nós não precisamos temer, né, que no dia final Ele vai, né, nos rejeitar assim, né, como está lá em Mateus. Faça de mim, que eu nunca conheci vocês. Essa mensagem nós encontramos no Novo Testamento, no início do livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, ali a mensagem às igrejas do Apocalipse, né? E na chamada para os vencedores, que onde estão? Dentro da igreja, dentro do corpo, antes dos terríveis juízos de Deus sobre a terra. Ao vencedor, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Não precisamos temer. Nós temos onde nos esconder no dia do juízo, no grande dia final do Senhor. Mais que as coisas hoje aí nos nossos tempos ocorram de alguma forma um pouco parecidas, né, com os tempos de Sofonias, a mensagem de restauração é certa. Vai acontecer. Bênção? Entendido? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não?